por esses ares. Imagina sem esses ares. Meu Deus, que calorão que a gente teria passado, né? Estamos aí numa semana onde temos vivido um tempo de muita gratidão ao Senhor. Não sei como é que você tem vivido esses teus últimos dias aí, esse começo de ano, né? Janeiro, fevereiro. Mas eu sempre digo que há tanto que agradecer. Deus já fez tanto, como o Elmo estava compartilhando aqui. Deus já fez tanto. Nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, né? E falando de bondade de Deus, estamos aí numa série bem preciosa, que tem como tema Prepare-se para voar, né? E na primeira palavra nós falamos sobre prepare-se para voar. Para que a gente voe na vida, nos planos, nos projetos, para que a gente faça algo novo, para que a gente cumpra com o propósito de Deus na nossa vida, nós precisamos nos preparar. Há um preparo, né, que nós precisamos ter. E eu creio que Deus, Ele nos prepara, assim como o pastor compartilhou muito bem, né, nessa primeira palavra, o Romanos 12:2, onde Deus fala que nós precisamos renovar a nossa mente para que a gente possa ser capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tratamos isso na primeira palavra. Na segunda também o pastor compartilhou, né? Vivendo por uma visão. Então, domingo passado ele compartilhou essa palavra. Ele nos encorajou a não viver por vistas, não viver segundo aquilo que a gente vê aqui nessa terra, mas viver por uma vista do alto, sobre aquilo que Deus vê sobre as nossas vidas. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado demais ao meu coração. Deus tem falado demais comigo, que tem como tema fortalecendo as asas para um voo mais alto. Fortalecendo as asas para um voo mais alto. Então, antes de começar essa palavra, eu quero orar com você e entregar esse momento da palavra ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra e aqui estou eu. Senhor, eu quero ser como um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, para derramar dessa palavra sobre a Tua igreja. Que o Senhor possa me usar, Senhor, como o Senhor desejar. Aqui estou, Senhor, e aqui estamos para ouvir aquilo que os céus têm para nós. Que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar e o nosso coração aberto como um bom solo, Senhor, preparado para receber a semente da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, fortalecendo as asas para um voo mais alto. Quando eu falo em asas, você pode pensar aí, né, o que seriam as tuas asas? Talvez a tua vida espiritual, as tuas emoções, você, né? Então eu quero perguntar para você nessa noite, como estão as tuas asas? Será que as tuas asas estão fraquinhas, estão fortes, estão machucadas? Como que está o teu coração? Como que está a tua vida espiritual? Né? Como que você está diante do Senhor? Vamos falar bastante sobre isso nessa noite. Queria convidar você a abrir lá em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Quero discorrer bastante esse texto hoje aqui com você. Vou citar outros textos, mas esse é o nosso texto base para essa palavra nessa noite. Deus falou muito comigo essa semana sobre esse tema, sobre essa palavra. Tem falado muito comigo sobre fortalecer as asas. Creio que nós vivemos em um tempo onde nós precisamos cada vez mais estar fortalecidos no Senhor. Cada vez mais focados naquilo que Deus tem para nós. Então lá em Isaías 40:31 fala assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Sabe quantas vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente se vê cansado? Já chegou em algum momento assim da tua vida, né? Cansado, onde você olha para você e fala, eu estou cansado. Seja emocional, espiritualmente, fisicamente. Quantos de nós já olhamos para nós e nos vimos cansados? Ou quem sabe fadigados, que é pior do que estar cansados. A fadiga é algo assim, ó, eu não quero mais ver isso, sabe? Tipo aquela coisa, eu não quero mais, é a fadiga. Mas esse versículo, ele tem uma promessa, que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E tem tudo a ver com o tema da nossa palavra de hoje, porque esperar no Senhor, né, é um lugar onde nós nos encontramos na presença de Deus, mas não tem a ver com estar parado.
Esperar no Senhor é um lugar onde nós nos encontramos em Deus. Mas na nossa vida aqui, nós estaremos em movimento. Sabe, o versículo aqui, ele fala, né, que nós subiremos com asas como águias. E as águias, elas são conhecidas pela sua força, pela sua visão aguçada. Elas enxergam muito bem, como o pastor falou aqui semana passada. Elas têm uma capacidade de voar muito alto, sem se cansar. Sabe, a Bíblia, ela cita em vários versículos, em várias partes dela, sobre a águia. Por quê? Porque a águia, ela era um animal muito conhecido daquele povo lá. Então, quando Deus, ele usa a figura da águia, não é à toa, né? É porque realmente a águia, ela tem um simbolismo de vigor, né? Ela é poderosa, né? Ela passa um poder, um vigor, uma liberdade. Eu creio que o Senhor, ele tem isso para as nossas vidas. Ele tem, assim como a águia, né? Usando esse simbolismo da águia, ele tem uma renovação para as nossas vidas, um vigor e uma liberdade em Cristo. Sabe, em Cristo nós podemos ter a nossa mente renovada, como o pastor falou aqui na primeira palavra, em Romanos 12:2 diz, né? Nós podemos encontrar e ter vigor no nosso corpo, nas nossas emoções e uma liberdade em Cristo para viver tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, não importa qual é a fase da vida que eu e você estamos, qual o problema que eu e você estamos enfrentando, ou talvez uma fase tão boa. Mas existe um lugar onde o Senhor quer fortalecer a minha e a tua asa, ou as nossas asas, para que a gente voe voos mais altos na nossa vida. Mas há momentos na nossa vida onde nós nos encontramos em lugares desconfortáveis. Já encontrou? Já se encontrou nesse momento de desconforto, talvez de solidão, de medo, de incerteza? Sabe, um lugar onde a gente olha e pensa assim: meu Deus, eu acho que os planos de Deus na minha vida não vão se cumprir. Meu Deus, eu não consigo enxergar uma saída. Ou, meu Deus, está tão difícil, eu estou tão cansado, sobrecarregado, abatido. Talvez vivendo uma mesmice, né, na vida espiritual. Sabe, os planos de Deus para nós, eles nunca mudam. Os planos de Deus para nós, eles continuam sendo bons, perfeitos e agradáveis. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Então, nessas horas onde nós nos encontramos, talvez com a asa meio fraca, meio cansado, sem forças, é nessa hora que nós devemos nos perguntar: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer em mim? O que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Será que o Senhor está tentando me treinar ou me fortalecer? Ao invés de reclamar ou procurar culpados para os nossos problemas, quando nós estamos em Deus, quando nós temos esse olhar elevado dos problemas, acima, vamos falar bastante sobre isso nessa palavra, sabe? Nós olhamos para os problemas e para as dificuldades e nós vemos uma oportunidade para crescer. Porque, queridos, eu tenho aprendido uma coisa: se Deus não muda, nos muda de lugar, Ele vai mudar eu e você para que a gente vença e triunfe no lugar que nós estamos. Amém? Se Deus ainda não te mudou de lugar, se você está passando por uma fase difícil, ou talvez um momento de orações não respondidas, e Deus não fez nada aparentemente, talvez Deus não está querendo tirar você daquele lugar, mas Ele está querendo mudar você, dentro de você, de lugar. Ele está querendo te fazer crescer, porque o nosso Deus, Ele é um Deus tão bom, né? Nós temos uma tendência, eu e você, não sei se você é assim também, mas nós temos uma tendência a viver numa zona de conforto, sabe? Ainda que talvez em nossas orações, não sei se assim como eu, você também ora isso, a gente peça para Deus novidade de vida. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar o meu marido, né, eu falava para ele assim, eu falei para ele uma vez que eu enjoava muito rápido. Falei para ele: olha, eu acho que a gente não vai ficar muito tempo junto, porque eu enjoo muito rápido. Ai, eu enjoo das pessoas, eu enjoo dos lugares. E ele falou assim para mim: você nunca vai enjoar de mim. Vai ser uma aventura, se você casar comigo vai ser uma aventura. E ele tem cumprido com a sua promessa. Realmente tem sido uma aventura a nossa vida. 18 anos juntos e tem sido uma aventura. Eu ainda não enjoei dele, né? E a minha expectativa é que eu nunca vou enjoar, porque realmente
Amo esse homem maravilhoso. Mas, queridos, muitas vezes a gente ora pedindo a Deus, né? Que Deus ele venha com uma novidade de vida, que Deus nos mude de lugar. E como criança, a gente espera que Deus, assim, no estalar de dedo, mude as coisas e tudo venha, né? Como bênção. Mas a gente esquece que Deus ele trabalha nos processos. Deus, para nos levar ou elevar a lugares, Ele vai trabalhar para fortalecer as nossas asas, as nossas emoções, né? Tem momentos da nossa vida que nós vamos precisar ser mais fortes e resistentes para viver certas tempestades e para estar em lugares que nós ainda não estávamos antes. Então, o desconforto muitas vezes é um treino para voos maiores para a sua vida. Está vivendo um momento de desconforto? Está difícil? Talvez Deus está te treinando para te levar para um outro lugar, te tirar dessa zona de conforto, né? A zona de conforto é confortável, mas Deus não nos quer ali. A dor e o medo, muitas vezes, elas tentam nos cercar, sabe? Trazendo o desconhecido. Talvez uma fase nova, um emprego novo, uma situação nova, tentando gerar no nosso coração como se aquilo fosse algo ruim. Muitas vezes olhamos para aquela situação difícil e pensamos, será que Deus me abandonou? Deus não fala mais. Talvez antes você orava e tinha respostas rápidas de Deus. Talvez antes você abria a Bíblia assim, colocava o dedo assim. Quando você lia aquele versículo, respondia exatamente aquilo que você estava precisando. Queridos, deixa eu dizer para você. Deus age assim com as crianças espirituais. Deus age assim com os bebês espirituais, com aqueles que estão chegando. Então, se você está aqui na igreja há menos de um ano, você se enquadra dentro desse período aqui. Isso é maravilhoso, essa é uma fase maravilhosa. Mas Deus, Ele não quer que nós fiquemos nesse lugar de infantilidade a vida inteira. Deus, Ele quer que nós nos fortalecemos nele, para que a gente possa fazer a diferença, para que a gente possa cumprir com os propósitos dele, para que a gente possa realizar os sonhos dele para a nossa vida, para a nossa família e nos lugares que a gente está. Porque nós somos uma bênção, nós devemos ser uma bênção aonde quer que o Senhor venha nos plantar. Então eu quero compartilhar com você aqui o primeiro ponto dessa palavra. E o primeiro ponto tem como tema, eu coloquei aqui assim, ó: não tenha medo de abandonar o ninho. Você pode repetir comigo? Não tenha medo de abandonar o ninho. Lá em Deuteronômio 32, do 9 ao 11, Deus está falando do povo de Israel. Eu já vou explanar um pouquinho mais aqui para você, mas só para você entender. Então lá, o 32, do 9 ao 11, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou e o instruiu e o guardou como uma menina do seu olho. Como a águia desperta sua ninhada, se move sobre os seus filhotes, seus filhos. Estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Aqui Deus ele está usando, né, uma linguagem figurativa da águia de novo, né? Outra passagem da Bíblia, outro livro da Bíblia, Deus ele cita a águia. Quando aqui no versículo cita, né, que a águia ela abre as suas asas para os seus filhotes, tem estudiosos que dizem que a águia ela bate as asas perto do ninho dos seus filhotes para estimular eles a bater as asas também, né? Tem gente também que diz que a águia ela começa depois de um certo tempo que o filhote está ali, ela começa a bagunçar aquele ninho para tornar aquele lugar um lugar desconfortável, para estimular os seus filhotes a saírem do ninho. Olha que interessante. Quem ensinou essa águia a fazer isso, gente? Sabe, é um Deus tão grande, tão poderoso, que coloca um instinto dentro de um animal. Agora deixa eu dizer, eu e você acha que às vezes Deus também não vai bagunçar um pouquinho o nosso ninho, ou permitir a bagunça no nosso ninho, para nos estimular a bater as nossas asas um pouquinho mais forte? Talvez em momentos da nossa vida onde o ninho está tão confortável, o trabalho talvez que a gente está tão confortável, o casamento está tão confortável, a saúde está tão confortável, as amizades, de repente as coisas começam a mudar e você olha e fala, meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, as coisas não são mais do mesmo jeito.
porque talvez Deus está permitindo, né, o desconforto para que eu e você possamos começar a bater mais as nossas asas. Ainda dentro desse contexto do povo de Israel, lá em Josué 5, você não precisa abrir, mas anota aí para você ler em casa, em Josué 5, do 12 ao 13, conta um pouquinho a história do povo de Israel quando eles chegam na terra prometida. Sabe, quando esse povo chega na terra prometida, quer dizer, antes da terra prometida chegar, eles ficaram 40 anos no deserto, né? E nesses 40 anos, Deus cuidou deles. Foi aqui o versículo que a gente leu ali em cima. Deus, ele cuida desse povo. A Bíblia diz que de dia tinha as nuvens que cobria esse povo, porque o deserto é muito quente de dia. De noite tinha a coluna de fogo, que aquecia esse povo, porque também de noite o deserto é muito frio. A Bíblia também fala que as roupas não ficavam velhas, então a moda era única, né? Os 40 anos eles andaram na mesma vibe de moda, mas a questão é que o Senhor provia. O maná caía do céu. O que é o maná? É aquele pãozinho, né? O povo sentia falta do pãozinho. Deus fez o maná cair do céu. Deus falou para eles pegar esse maná 6 dias da semana. O único dia que eles não podiam pegar era o sábado, né? Porque eles tinham que guardar o sábado. Então, na sexta eles pegavam duplamente para poder guardar para o sábado. Quando eles sentiam falta de carne, Deus enviou a codornice do céu, que é as codorninhas. Ou seja, aquele povo viveu sob o cuidado de Deus durante 40 anos. Porém, quando eles entraram na terra prometida, a terra a qual eles estavam se deslocando para entrar, a Bíblia diz que quando eles plantaram a primeira plantação e comeram da primeira colheita, o maná cessou. E ali o cuidado de Deus passou a ser diferente com aquele povo. Não caía mais o pão do céu, não caía mais as codorninhas do céu, não tinha mais ali a coluna de fogo. Eles entram na terra prometida com Josué e entram para batalhar e guerrear. O pastor falou um pouquinho semana passada sobre os 12 espias, não andar por vista. Eles entram numa nova fase da vida deles, porque, queridos, existe uma época na nossa vida onde a provisão vai cair do céu, onde as palavras vão vir, porque é necessário. Deus sabe como cuida dos seus filhos, sabe? Deus sabe como cuidar no momento certo, mas vai existir um tempo onde Deus vai jogar, né? Vai nos jogar do ninho. E é o que acontece com esse povo aqui, e é o que acontece comigo, com você. Então, se você está vivendo uma fase do primeiro amor com Jesus, o primeiro ano, né? Deixa eu dizer para você, vai chegar o tempo de crise. Ai, pastora, Deus me livre, eu não quero crise não, mas vai. Vai, porque a crise ela é necessária para que eu e você venhamos a crescer. Né? O pastor hoje estava comentando sobre quando um músculo, né, ele passa por um exercício muito intenso, aquilo estressa o músculo e machuca o músculo de uma certa forma, mas isso é necessário para que esse músculo cresça e se desenvolva. E é assim comigo e com você. Sabe, é assim comigo e com você. Então vai ter situações na nossa vida, né, onde nós vamos precisar nós voar como águias, ter uma visão do alto, uma visão privilegiada. Nós vamos precisar viver o desconforto para que a gente aprenda algumas lições que Deus tem nas nossas vidas. E eu quero dizer para você, nem tudo é um inimigo. Muitas vezes será o Senhor lançando eu e você para que a gente comece a bater as nossas asas. Como a gente leu ali no versículo antes, existe uma fase onde a águia, ela bate as asas ao redor do ninho, ela estimula os filhotes, mas ela pega os filhotes em cima das suas asas e ela começa a voar com os seus filhotes. Eu e você, às vezes, não voamos nas asas do Espírito. Olha que lindo, a Bíblia fala dessa expressão, voar nas asas do Espírito. Não tem vezes que a gente se sente voando nas asas do Espírito? Ai, como eu estou bem em Deus. Ai, como eu estou orando. Ai, como eu estou jejuando. Ai, como as coisas estão fluindo. Muitas vezes nós nos sentimos voando nas asas do Espírito. E é assim o filhotinho da águia nas asas dela. Muitas vezes ela pega e coloca esse filhote nas asas e vai voar. Mas sabe o que ela faz num determinado ponto? Ela pega e joga esse filhote de cima das asas, de uma altura absurda, para que esse filhote possa aprender a bater as suas asas
a voar sozinho. É claro que quando ela vê que não dá muito certo, ela vai por baixo, ela pega esse filhote, e aquilo é um treino para que aqueles filhotes, eles tenham, então, né, esse desconforto, mas também esse treinamento para ensiná-los a voar. Chega uma hora que a mamãe águia diz assim para o seu filhote: é hora de deixar o ninho, é hora de crescer. Chega de conforto, chega de comidinha na boca. E não é diferente na vida cristã. Chega uma hora nas nossas vidas onde o Senhor fala: chega de alguém orar por você. É sua vez de começar a orar sozinha. Chega de alguém jejuar por você. Agora é sua vez de jejuar por você e pelos seus. Chega de choramingar por qualquer coisa. Agora é hora de você começar a bater as suas asas e ver aquilo que eu coloquei dentro de você, a força que eu coloquei dentro de você, que talvez nem você saiba que você tenha. O Senhor muitas vezes, Ele olha para nós e fala assim: é hora de crescer. Sabe, o crescimento espiritual, ele faz parte da vida cristã. A Bíblia fala em muitas passagens que nós devemos crescer. Assim como um bebê nasce e cresce, assim é um cristão. Ele precisa nascer e constantemente estar em crescimento e em desenvolvimento. 1 Pedro 2:2 fala assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio desse cresçam para a salvação. Ou seja, qual que é o leite espiritual do cristão? Qual que é o leite? É a palavra. Desejem a palavra de Deus, assim como um bebê deseja o leite, para que vocês possam crescer e se desenvolver. A dinâmica da salvação, queridos, a dinâmica da salvação envolve um processo de crescimento. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela fala muito mais sobre uma visão do que uma vista. A palavra de Deus fala muito mais sobre o reino dos céus. Fala muito mais sobre a eternidade, sobre aquilo que Cristo tem para nós, do que propriamente aquilo que nós vamos viver nessa terra. Sabe, muitas vezes nós somos tentados a olhar somente para as bênçãos, somente para aquilo que está aqui. Mas para que nós vivamos tudo aquilo que Deus tem, mas principalmente uma eternidade com o Pai, nós precisamos entender que na dinâmica do processo cristão envolve o crescimento. Por isso que você não pode estar igual quando você chegou aqui. Por isso que você precisa olhar para a sua vida e dizer: sim, eu cresci. Nessa área eu cresci. Nessa área eu cresci. Você precisa olhar para as suas asas e dizer assim: não, nessa área eu estou conseguindo voar. Não, nessa área aqui a mamãe águia não precisa me pegar mais. Deus não precisa me pegar mais. Sabe, existem pessoas que elas passam uma vida inteira andando no chão como galinhas. Sabe que galinha tem asa? Galinha tem asa também. Galinha pode voar também. Dizem que o corpo dela assim, não é tão estruturado para voar, mas outro dia eu estava vendo um vídeo que jogaram uma galinha de um prédio e ela voou. Chegou viva embaixo. Sabe, existem muitas águias que andam como galinhas no chão. Nós podemos andar sobre uma visão terrena, uma visão de baixo ou uma visão do alto, mas há necessidade de crescimento, há necessidade de desenvolver essas asas que o Senhor nos deu. Então, quando nossos filhos são pequenos, para quem é que teve filho, né? Sabe, quando eles eram pequenos, você tem a obrigação de cuidar deles, né? Os bebezinhos, não dá para deixar eles se virarem sozinhos. A gente precisa cuidar deles, a gente precisa dar comidinha, a gente precisa trocar fralda. Mas chega uma hora que a gente precisa começar a estimular essas crianças, né, a crescer. A gente precisa ensinar elas a fazer xixi no piniquinho. A gente precisa deixar aquela sujeira, quando a criança começa a comer, né, sozinha, suja tudo, cai a comidinha no chão. A gente precisa estimular. Assim é Deus. Assim é Deus. Nós não podemos passar uma vida inteira com alguém dando comidinha na nossa boca e falando para nós coisas que a gente já tem que saber. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero bater as minhas asas. Senhor, eu quero bater as minhas asas. Eu não quero mais comidinha na boca. O reino espiritual, ele não é diferente do reino físico dentro desse comparativo de crescimento. Sabe, na nossa vida, né, ali fora, se a gente
não busca fazer um curso, uma faculdade, se aprimorar, a gente fica para trás no mercado de trabalho, não é mesmo? Para quem trabalha aqui sabe que é assim, né? Na vida espiritual também não é diferente. Se nós não nos posicionamos, se nós não deixamos de lado a imaturidade, a infantilidade, se nós não deixamos de lado o orgulho, as crenças limitantes, se nós não fazemos aquilo que Romanos 12 diz, né? Não renovamos a nossa mente, a gente vai ficando para trás. E a gente vai ficando para trás. E a gente vai vendo muitas vezes os nossos irmãos crescendo, pessoas que até chegaram depois de nós crescendo, e a gente olha para nós e a gente tem um sentimento: insatisfação, reclamação, murmuração. Queridos, esse é o processo de quem não cresce. É um lugar de insatisfação, e não é esse o lugar que Deus tem para mim e para você. Sabe, crescer e se desenvolver e fortalecer as asas é necessário para que a maturidade chegue a mim e a você. E o crescimento, ele não vem só com o tempo, tá? Apesar que a palavra fala assim, ó, que há tempo certo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas a maturidade espiritual, ela não vem só com o tempo. Porque eu e você conhecemos pessoas bem velhas, bem maturas, né? E pessoas bem jovens, maduras, que você olha e fala assim, meu Deus, essa pessoa está tão pouco tempo, e olha a maturidade dela. Ou seja, o processo de crescimento não vem com o tempo. O processo de crescimento, ele vem com a disposição de crescer. Ele vem com a disposição de romper, de sair do lugar, de mudar, de fazer diferente. Então, se tem alguma área na sua vida que você sente que não está crescendo, é porque ainda não rompeu, é porque você ainda não se posicionou. E isso pode ser em qualquer área da tua vida, não só no espiritual. Eu sempre digo, né, para as classes que tem estudo ali comigo, que quando nós crescemos em Deus, quando nós crescemos na vida cristã, nós nos desenvolvemos em todas as áreas da nossa vida. Sabe, quando nós nos esforçamos para praticar aquilo que está nessa palavra, a gente se desenvolve nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho, em todas as coisas. Porque a Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia também diz, o justo não mendigará o pão, e muitos outros versículos. Então há um passo que nós precisamos dar diante do crescimento. E não importa quanto tempo, talvez eu e você estamos deixando de bater as asas em algumas áreas da nossa vida. O fato é que o Senhor está o tempo todo de braços abertos para mim e para você, dizendo, vem meu filho, vem meu filho. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Hebreus 5, do 12 ao 14, diz assim, de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir o bem quanto o mal. Ou seja, a Bíblia está falando aqui, ó, que talvez alguns de nós já deveriam ser mestres na palavra, mas ainda estão precisando tomar leitinho. Alguns de nós talvez já devíamos estar comendo alimentos sólidos, já está numa outra fase da nossa vida e a gente ainda está precisando do leitinho. Chegou a hora de dizer, Senhor, eu não quero mais ficar nesse lugar, Senhor, eu quero crescer. O versículo termina dizendo que quando nós nos tornamos assim, a gente não consegue discernir o bem e o mal. É por isso que muitas pessoas, mesmo estando há tempos na igreja, achando que conhecem a palavra de Deus, se desviam com tanta facilidade, saem do caminho com tanta facilidade e morrem muitas vezes no meio do processo. Porque não sabem discernir o bem e o mal. A palavra de Deus diz que nos últimos dias haverá grande apostasia sobre a terra. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Quantos eu e você conhecemos que eram pessoas abençoadas, que tinham profecias sobre a sua vida, que tinham um futuro lindo em Deus e talvez hoje nem acreditam mais em Deus? Porque entram dentro dessa passagem aqui, onde falta o crescimento, onde falta o posicionamento. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Nós aqui, como pastores, como líderes, podemos trazer para você
o avivamento, o fogo. Mas se você sair daquela porta e você não levar esse fogo para sua casa, para sua família, se você não levar essa palavra, esse amor por Jesus daquela porta para fora, nada vai te adiantar. A vida cristã, ela é constantemente um posicionamento daquilo que Deus tem para mim e para você. Sabe, assim como as águias, elas têm um processo de desenvolver os seus filhotes, Deus também tem o seu processo de desenvolver eu e você, para que a gente cresça e se fortaleça. Sabe, nem toda luta que vem sobre a sua vida é para te matar. Nem toda dor que vem para a tua vida é para te fazer se encurvar. Mas muitas delas, talvez, seja da parte de Deus, para fazer com que você mude, para fazer com que você cresça, sabe? Para fazer com que você olhe de outra maneira o cenário ao teu redor. Talvez uma doença, talvez um problema na família com os filhos, talvez uma fase difícil no casamento, uma transformação, um desajuste, um chefe novo, um emprego novo, um problema nas finanças. Não sei, talvez outros exemplos aí que você pode pensar aí com você mesmo. Talvez todas essas coisas que eu falei seja uma oportunidade de Deus para que você cresça. Sabe, tem uma história que talvez você já ouviu de um cara que vendia sapatos e foi enviado, dois caras que vendiam sapatos e foi enviados os dois para um lugar. Um foi primeiro, um chegou lá, olhou, ligou para o chefe e falou: chefe, aqui ninguém usa sapatos, vou voltar porque aqui não adianta, é um lugar que eu não vou vender nada, vou voltar. O segundo, quando chega lá, ele liga para o chefe também e diz assim: olha, chefe, manda o dobro do carregamento, porque aqui ninguém usa sapatos, então eu tenho oportunidade de vender muito sapato. Então, quando os processos baterem a nossa porta, nós temos duas oportunidades. Ou nós olhamos pela vista, ou nós olhamos pela visão do alto. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados de glória em glória, para que a gente viva os propósitos de Deus. Então, a primeira parte do versículo que nós lemos lá, né, o Isaías fala: aqueles que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Talvez tenha algumas áreas das nossas vidas que eu e você precisamos aprender a descansar e a entregar as nossas frustrações, os nossos anseios, as nossas dificuldades, as nossas lutas. Talvez tenha algumas áreas da minha e da tua vida que a gente possa dizer assim: Senhor, eu não tenho mais o que eu possa fazer aqui, está aqui o controle. Mas você continua vivendo, você não fica ali parado e se encolhe, você continua vivendo tudo aquilo que está ao redor para você fazer. O segundo ponto é renovação das forças. Esse voo não vai te matar, querido. Quando Deus nos lança do ninho, Ele não quer nos lançar para que a gente morra, mas pelo contrário. Em Tiago 1, do 2 ao 4, fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter como uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha só, em Deus, as provações devem ser um fato de alegria. Então, se você está passando por um momento difícil, se alegre, porque Deus está com você. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todos os heróis da fé, nenhum deles foram isentos de provações e dificuldades e lutas e sofrimentos, mas todos eles foram sustentados pelo Senhor. Então, persevere, continue firme no Senhor, porque o Senhor está fazendo algo na sua vida. Como eu falei no começo, se Deus não te tirar desse lugar físico, Deus vai te tirar desse lugar emocional. Se Deus não mudar você de lugar físico, Ele vai mudar algo aqui dentro de você, para que você triunfe sobre aquele lugar que você está. Então Deus, Ele promete renovar as nossas forças, mas Jesus nunca disse que nós não passaríamos por provações. Jesus disse: no mundo tem de bom ânimo, porque no mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse: tem de bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo. Sabe, tem um estudo que fala que quando a águia ela envelhece, ela passa por um processo de renovação nas suas penas.
pastor vai falar um pouco mais sobre isso na palavra da semana que vem. Vai ter momentos na nossa vida que eu e você, nós vamos precisar renovar a nossa mente. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar olhar para nós mesmos e dizer assim, ó, não dá mais para eu pensar dessa maneira que eu pensava. Não dá mais para eu agir dessa maneira que eu agia. Não dá mais para eu falar dessa maneira que eu falava. Deus tem me colocado num novo tempo. Sabe, talvez Deus já te mudou de estação. Talvez você já está num outro lugar. Talvez Deus está querendo fazer algo novo na tua vida e você ainda está agindo como lá, antigamente, lá atrás. Mas não cabe mais. Roupa velha não cabe mais nesse tempo. Deus tem uma roupa nova para esse tempo. A Bíblia diz que não dá para pôr vinho novo em odre velho. Sabe o que é o odre? O odre é aquele negócio que eles botam vinho dentro. Lá no povo de Israel, eles usam os odres de couro, se eu não me engano. E se você bota um vinho novo num odre velho, sabe o que acontece? Ele estoura, porque o vinho ele fermenta e o odre velho não resiste. Sabe, tem coisas que não cabem mais para esse tempo. Deus tem um vinho novo para esse tempo, para a sua vida. Deus tem um vinho novo para a sua casa. Então, esse odre velho, esse estilo velho de viver não cabe mais para esse tempo. Muda a estação. Fala, Senhor, o que eu preciso fazer agora? O que o Senhor tem agora para a minha vida? E o terceiro e último ponto é subir com asas como uma águia. O que é subir, querido? Subir é estar acima. Eu estou aqui nesse púlpito, eu estou um pouco acima de vocês. Estou numa visão privilegiada, mais alta, consigo ver o rostinho de todo mundo. Sabe, Deus, Ele quer que nós enxerguemos a nossa vida, os nossos problemas, os nossos propósitos, as pessoas, os nossos relacionamentos de uma visão mais alta. É a visão dEle. Em Efésios 4, 14 e 15 fala assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro, jogado pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo é o nosso alvo de crescimento em todas as áreas. Como disse aqui o versículo, o nosso alvo é Cristo. O meu e o seu alvo tem que ser Cristo. Então, como que Cristo falaria? Como que Cristo olharia essa situação? Como que Cristo se posicionaria nisso aqui? Sabe, eu sei que não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Eu estou aqui compartilhando a palavra com você, mas eu estou sendo ministrada essa semana toda sobre essa palavra também. Não é fácil, mas Deus, quando Ele coloca Cristo, Ele eleva o padrão. E ainda que a gente ache que seja pessoas boas, nós vamos estar sempre aquém daquilo que Cristo é, mas Ele é o nosso alvo. Então, ainda, que a gente tenha tido filhos algum dia. Eu tive três bebês fofinhos, lindinhos, Mas imagina se, por exemplo, meu filho de 18 anos ainda me chamasse para dar comidinha na boca dele. Será que seria legal? Será que seria normal? Não, seria algo terrível. Seria algo terrível. Seria algo assim que eu fracassei com ele se eu tivesse que ainda dar comidinha na boca dele. Eu tenho 2 meninas, uma de 13 anos que está aqui sentada, vai fazer 14. Imagina se ela fosse no banheiro e ela ainda me chamasse, ô mãe, vem me limpar. Seria algo estranho, porque ela já cresceu, já passou dessa fase. E é assim que Deus olha para nós. Existem coisas que nós já passamos da fase. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, meu filho, isso já não cabe mais para você. Isso já não cabe mais para você, você já cresceu. E você precisa continuar crescendo. Sabe, a águia ela tem uma capacidade de voar alto e com precisão. Ela sobe acima das tempestades e dessa forma, Deus usa essa linguagem figurativa para nos chamar também a elevar a nossa visão, a nossa fé por cima das dificuldades. Então, se você está diante de problemas hoje na sua vida, Deus te chama para ter um olhar de cima. Talvez até aqui você olhava e dizia assim, não, eu não consigo, não, eu não posso. Talvez quando os problemas vêm para você, a tua primeira reação é se curvar diante deles e falar, não, eu não consigo, não vou dar conta, não, é grande demais essa situação para mim. Essa é uma visão, não é essa a visão de Deus para a nossa vida.
Talvez quando os problemas vêm, você já está numa fase que você olha os problemas de frente. Talvez eu vou conseguir, talvez vai dar certo. Mas reclama de vez em quando, murmura. Mas tem fé, mas reclama, mas murmura. A Bíblia fala que esses são os mornos, né? Nem quente, nem frio. Então nós temos que cuidar com esse lugar na nossa vida. Ora a minha boca profere bênção, ora maldição. Temos que cuidar com esse lugar. Mas existe um lugar onde nós estamos acima de tudo isso. Onde não é mais a nossa boca ou as nossas emoções que falam, mas é uma visão elevada, uma visão do alto. Então, quando acontecem as coisas, você fala, eu estou nas mãos de Deus, eu confio em um Deus que não falha. Você começa a olhar tudo sobre uma ótica dos céus. Você começa a olhar os problemas por um outro ângulo. Então, quando as dificuldades surgem na nossa vida, quando elas vêm, né, o propósito de Deus nunca é nos abater, nunca é nos deixar no chão, mas pelo contrário, nos impulsionar a um nível mais alto de fé. Toda vez que você estiver diante de uma dificuldade, de um momento difícil, o Senhor está te desafiando a subir um degrau a mais na sua fé. Se a sua fé ia até ali, agora é hora de crescer na fé. Agora é hora de ter mais fé, de ter mais força em Deus. Sabe, nós podemos ver ventos contrários na nossa vida. Mas assim como a águia, nós temos duas opções. Ou nós olhamos pela vista desse mundo, como as pessoas do mundo veem, né? Se a sua reação hoje ainda é uma reação como as pessoas ali do mundo, como as pessoas ali de fora, como aquelas que não conhecem a Deus, talvez Deus está te chamando para subir, a enxergar as coisas como Ele vê, né? Talvez Ele está dizendo para você, minha filha, não desista. Não desista. Meu filho, não pare de crer. Continue lutando, continue perseverando, continue buscando, continue confiando, continue crescendo. Sabe, as águias, elas têm uma resistência impressionante. Elas viajam e voam por diversas horas, por várias horas, longas horas e longas distâncias. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, eu já orei por tanto tempo, eu já clamei por tanto tempo, eu já tentei por tanto tempo, eu já não tenho mais força nessa área da minha vida. Deus talvez quer falar para mim e para você nessa noite. Talvez você não plantou sementes que você deveria ter plantado. Talvez você não perseverou tanto quanto deveria ter perseverado. Talvez você não deu alguns passos de fé. E para finalizar, eu quero convidar você a se colocar de pé. E eu queria falar um pouquinho com você sobre essa imagem que está aqui atrás. Essa imagem é de um corvo e uma águia. O corvo, ele é um dos poucos predadores que a águia tem. Eu aprendi isso semana passada. No final do culto da semana passada, uma irmã veio e me contou. Aí eu pesquisei um pouco mais, estudei um pouco mais. E agora eu quero falar um pouquinho mais para você sobre isso. Existem vários tipos de águias. O corvo não é o único predador, mas ele é, sim, um dos maiores predadores que a águia tem. Tirando o corvo, poucos outros se arriscam a ir contra ela, porque ela é imponente, ela é grande, ela é forte, ela é resistente, ela tem uma visão ampla, ela enxerga de longe. É um animal bem difícil de ter predador natural. Mas esse predador aí é um predador que incomoda a águia de vez em quando. Porque o corvo, ele sobe nas costas da águia e ele começa a bicar as costas dela. E ele começa a sangrar com as costas dela. E ele pode até matar ela se ela não fizer nada. Só que o problema é que ela não alcança ele. Porque ele está ali atrás, ó. Ele está ali bicando, não tem como ela pegar ele. Ela não tem braços, né? Ela não consegue. Então o único jeito dela se livrar desse predador é ela subindo uma altitude tão alta, onde o ar fica difícil de se respirar para aquele corvo. E ele desiste. E ele bate retirada. E ele deixa a águia. Talvez nas nossas vidas existe um corvo nas nossas costas. Talvez na minha e na sua vida existem corvos nas nossas costas. Talvez da falta de perdão, do medo, da angústia, do apontar de dedo, da língua, dos pensamentos impuros. Talvez da falta de fé, do desânimo. Talvez o cansaço. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Sabe, assim como a águia, Deus, Ele quer fortalecer a mim e a você.
E assim como aquele corvo ali ataca aquela águia, Satanás quer atacar a minha e a tua vida. Sabe, a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão, pronto a quem possa devorar. Mas existe um lugar para mim e para você que, assim como a águia, existe um lugar mais alto, onde o inimigo, ele não tem poder, ele não tem autoridade, ele não tem força, ele não aguenta ficar. E esse lugar é na presença de Deus. Sabe, existe um inimigo de Deus querendo matar, roubar e destruir a minha e a sua vida. E você precisa olhar para a sua vida hoje. Quais as áreas que talvez o inimigo está tentando te roubar? Talvez você tenha trabalhado demais e tido pouco tempo para aquilo que Deus tem te chamado. Talvez você tenha negligenciado a sua família, os seus filhos, o seu casamento. Talvez o descontentamento com o seu salário, com a sua saúde. Talvez o descontentamento pelo lugar que você está. Talvez você queria estar em outro lugar. Talvez a inveja não falada, mas dentro do coração. E a Bíblia diz que o Senhor sonda e conhece o meu e o seu coração. Eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece. E o Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor quer falar comigo e com você. E agora nós vamos cantar uma canção. E eu quero que você medite nessa canção. O Senhor me trouxe essa canção essa semana. E o Senhor ministrou o meu coração através dessa canção. Então eu quero que você preste atenção. E que o Senhor fale com você e ministre na sua vida aquilo que Ele tem para falar ao seu coração nessa noite. No nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar nos seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fecham diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra
acima das tempestades. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças e a tempestade não há tempestade. E eu quero convidar você, se há alguma tempestade nessa noite sobre a sua vida, se há algo na sua vida que você olha e fala assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu quero convidar você, num ato de fé, num ato profético, a se colocar de joelhos no seu lugar, a se colocar de joelhos no seu lugar e aclamar ao Senhor com essa canção. Eles vão continuar cantando essa canção, e eu quero convidar você a se colocar de joelhos no seu lugar e falar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti. Talvez você precisa de um milagre na sua família, na sua casa, mas eu quero dizer para você que a última palavra vem do Senhor. Sabe, talvez falta você se posicionar como uma guerreira, um guerreiro de oração na sua casa. Talvez falta você se posicionar pelo seu casamento, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais. Talvez falta você se posicionar pelos seus filhos. Talvez falta você se posicionar pelo seu trabalho, para aquele lugar que Deus colocou você. Mas não há nada que possa se colocar diante de Deus, de mim, de você. O Senhor tem o seu escudo, e o Senhor protege, e o Senhor ama os seus, e o Senhor prepara, e o Senhor tira do ninho, e o Senhor fortalece as asas. O Senhor cuida, o Senhor ama, o Senhor impulsiona. Ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Escudo para os que nele creem. Nosso escudo para o que nele crê. Nosso escudo para o que... Diga mais uma vez: não há ferrolhos, não há ferrolhos.
a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para o que nele crê. Tu és nosso escudo, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Você pode celebrar o Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Louvado seja o nosso Rei Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Espero que você esteja com o mesmo coração que eu estou neste momento, de ver como o Senhor olha para nós, apesar de nós, como Ele é um Deus de amor. Que eu acho que me tocou mais nessa palavra é quando a mãe águia leva a gente para altos voos, e aí a gente fica cheio. E agora eu vou lá e ter aquela visão que o Senhor tem, Ele te mostra a visão. E é maravilhoso. Ele diz para você: agora meu filho, voa. Agora meu filho, voa. Talvez nessa queda você tenha desespero, mas Ele está olhando por você. Enquanto você está voando, Deus Pai está olhando para a tua vida. E se você estiver esperando no Senhor, Ele vai dar um rasante quando precisar, e vai te pegar, e vai te levar lá para cima, e você diz: ufa, isso meu filho, respira, mas daqui é só para baixo, porque para você voltar onde eu estou, eu quero que você volte com as suas próprias asas, com as suas próprias asas, e o Senhor quer nos levar a voar mais e mais alto. Sabe, na semana que vem, nós vamos falar sobre renovação. Talvez você é essa águia que está toda quebrada. E ainda que não esteja, um dia vai ficar, porque faz parte da vida. Mas no momento onde nós estamos quebrados, é o que o Senhor vem nos renovar e vem nos restaurar para voar ainda mais alto, onde os corvos caem das nossas costas, sufocados, e não aguentam. Esse é o lugar que o Senhor quer nos levar este ano. Um lugar com uma visão ampliada. Um lugar para fazer tudo o que nós fazemos melhor. Como pai, como mãe, como funcionário, como um patrão. Que hoje você possa sair daqui fortalecido para poder voar mais alto. Amém? Semana que vem, então, 19h30 aqui, nós vamos falar sobre a águia que vai ser renovada. Glória a Deus, vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença. Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar, e nós somos essas águias, Pai, sendo lançadas das Suas asas, e nós queremos voar contigo, porque nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti. E eu te peço, Deus, sobre cada irmão, cada irmã que está aqui, representando a sua família, que o Senhor esteja com eles, Pai, esta semana, até nos encontrarmos novamente, que eles possam aprender as suas lições de voo, durante esta semana. Abra os olhos de cada um que está aqui, Senhor, de todos nós, para durante a semana enxergarmos o que o Senhor quer nos ensinar, que nós possamos buscar a Tua presença, ao ler a Bíblia, ao orar, ao falar contigo, a Te buscar lá no nosso secreto, onde ninguém está vendo. Que esta semana seja algo diferente para nós, que seja assim desconfortável, ao ponto que nos faz crescer, ao ponto que nos fortalece para voar. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada irmão que está aqui, Senhor, cada família que está aqui, cada criança que está aqui, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, homem, mulher. Que o Senhor possa
nos levar, Senhor, a um lugar mais alto. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Você pode levantar suas mãos para alguém do seu lado e diga para ela assim: águia, prepare-se para voar. Não vai ser confortável, mas vai te fortalecer para você viver a visão de Deus na tua vida. E que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e para sempre. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Não saia daqui sem cumprimentar aí pelo menos uns 5 irmãos.